Estudos Bezerra de Menezes, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 7h30, 19h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Peço por gentileza que verifiquem os celulares para ver se estão ou desligados ou no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra, por favor. Hoje teremos o nosso amigo Kerres, que falará sobre o seguinte tema: estamos prontos. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Sigamos a paz. Busque a paz e siga Pedro 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os próprios do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Então, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos procurar elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus por termos essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente desta casa, agradecer a espiritualidade por ter preparado esse ambiente para nos recebermos, que ela também possa intuir, iluminar o Kerres com o tema que ele preparou para todos nós, que possamos aqui estar envolvidos nessas energias, procurando buscar essa conexão, absorver o máximo do que for falado, para buscarmos depois as nossas reflexões, sempre buscando a nossa melhora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Calma aí.
Boa noite a todos. Eu estava sem voz ontem, então hoje eu vou tentar falar devagar e bem perto do microfone. Se por acaso eu distanciar, vocês me avisem, que vai sumir. Agradecemos a Jesus por mais esse momento de reflexão sobre os ensinamentos dele. E na realidade hoje eu trago esse livro, Estamos Prontos, e ele é do Espírito Hamed, mas não existe livro espírita que não seja um desdobramento do Evangelho. O Evangelho é o nosso livro mestre de tudo. Então o Evangelho é aquele, se ele fosse tote hoje em dia, né, que você vai abrindo assim, cada vez que a gente estuda parece que a gente abre assim, vai vendo mais profundamente, vai vendo mais profundamente. Então esse livro é um livro muito interessante e ele traz elementos para a gente focalizar melhor, né? Dar um foco melhor para os ensinamentos dos Espíritos. Então, ajuda-te a ti mesmo, talvez seja o tema do Evangelho, onde ele fala, ajuda-te a ti mesmo e conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Esse individual é muito bom, a gente pensar nele, né? Porque nós fomos individualizados e nós temos que sofrer a individuação. São coisas diferentes. E aí hoje a gente vai perseguir um pouco essa ideia. Essa é a capa do livro, Estamos Prontos. Você vê que ele coloca aqui na capa, já nos dá um caminho do que nós vamos perseguir, e esse é o caminho. Então, é um livro que o Francisco do Espírito Santo Neto, deixa eu ir passando aqui a minha cola para ficar mais fácil, que é o médium, o Francisco do Espírito Santo Neto. Um dia, ele tem uma afinidade muito grande com Hamed. Ele tem um trabalho em Catanduva. Ele, desde 18 anos, ele pratica a mediunidade, tem um trabalho com crianças, ele tem um trabalho social muito forte em Catanduva. Então ele conta que certo dia ele entrou numa livraria procurando, revirando os livros. Ele chamou a atenção dele um determinado livro de Darwin, que foi a origem das espécies. Então ele chegou em casa, colocou em cima da mesa e foi dormir. Nesse sono que ele teve, Hamed aparece para ele e falou: realmente, você foi bem intuído ali naquela hora, você percebeu o que você tinha que fazer. Você tem que ler esse livro e mais 2. Os outros, Deus e Natureza, de Camille Flammarion, e Eu, Primata, Porque Somos Como Somos, de Franz Wall. Esse Franz Wall, ele era um primatologista, ele estudava os primatas, e principalmente a etologia, o comportamento dos primatas, que ele comparava o comportamento dos primatas com a sociedade humana, com o comportamento humano. Então esse livro, ele precisou ler, estudar essas obras para conseguir entender o que o Hamed precisava falar para ele, o que ele precisava aglutinar de ideias. Aí ele faz um chamado para os médiuns, né? Ele diz: pois é, porque aonde tem nada, nada sai, é que o Chico falava, né? Ele fala que o Chico falava, de onde não tem nada, não vai sair nada. Então é importante esse estudo, esse relembrar, ou até aprender para os espíritos quando vierem, né? E quando a gente fala de mediunidade aqui, quando ele fala de mediunidade, nesse livro ele fala de uma mediunidade geral, né? Não é o trabalho mediúnico, nem a mediunidade comprometida com o trabalho espiritual. Vamos lá. Vamos mais à frente. Hoje eu fiz uma cola para tentar não me perder. Tá, então a introdução do livro Emmanuel, quem faz a introdução do livro, ele traz um texto lá do
do livro Emmanuel mesmo, né? E o Emmanuel tece algumas ideias para iniciar o livro, e ele fala do criacionismo e o evolucionismo. Na época de Kardec, quando Kardec fez o Pentateuco, existia o criacionismo muito forte ainda, né? Esse criacionismo que se criou na Idade Média, que impregnou a gente, até hoje a gente tem um pouco dessa aqui do criacionismo. E ele, o Emmanuel, se diz que ele é evolucionista. Ele acredita, eu trouxe até um livro aqui, que eu achei legal trazer as próprias palavras do Emmanuel. Ele diz assim, das grandes ideias sobre o evolucionismo, do princípio espiritual atrás das espécies, sou dos que estudam atento e carinhoso, ou seja, do princípio espiritual através das espécies. Então ele nos conta que o nosso espírito, a evolução do espírito vem através das espécies. Então é por isso que ele conta o seguinte, um bispo anglicano no século XVII na França, ele, através das escrituras sagradas, ele chegou à conclusão que o planeta Terra tinha sido criado há 4.004 anos atrás, com todos os animais que existem. Então está aqui, ó. Tudo foi criado há 4.004 anos. Eu não sei porque ele botou esses 4, né? Acho que ele calculou uns 4.000, falou, não, vou botar mais uns 4 de folga, e aí está aqui. E aí ele diz o seguinte, que o evolucionismo, ele se apoia na ciência, nos astrônomos, nos agrônomos, todas as ciências que estudam o solo, e aí o evolucionismo está mais perto de uma lógica. E o evolucionismo diz que são 13 bilhões de anos. A ciência humana, ela nos traz esse número, 13 bilhões de anos que apareceu o universo. E a Terra seriam 3,5 bilhões de anos. E as grandes ideias sobre o evolucionismo, do princípio espiritual, através das espécies que estudam atento carinhosamente. Tá? E aí ele diz o seguinte, que esses estudos de evolucionismo, da evolução do espírito, isso muda a nossa concepção de Deus também. O que nós vimos aqui no próximo? Tá. Então também o Hamed traz do livro do Charles Darwin um pedaço, um trecho, aonde ele cita o Leibniz. Né? Ele diz o seguinte, porque eram perseguidos, né, os que diziam que os homens vinham dos macacos, dos primatas, que os criacionistas tinham certeza que os homens foram criados por Deus, como homens, né? Foram ali criados. Não existia essa lógica. Então existiu um filósofo no século XVII chamado Leibniz. O Leibniz, com 6 anos, ele ficou órfão e herdou a biblioteca do pai, que era filósofo. Com 13 anos ele já tinha lido toda aquela biblioteca, sabia falar grego e latim fluentemente. Ele foi matemático, ele foi um dos matemáticos que desenvolveu a integral, ele foi astrônomo também, mas principalmente ele era como é que é o nome que se escreve, que estuda as religiões? Me ajudem aí. Teólogo, muito obrigado. Ele principalmente era teólogo e fez um livro, porque ele pensava assim, a questão dele era, poxa, mas se Deus é bom, por que existe o mal? Então ele fez um livro, uma teoria dele, de Leibniz, que ele descrevia as mônadas. As mônadas, e quando a gente fala em mônadas, sempre eu falo em mônada, né? Já virou é porque a mônada, se você entender o que é a mônada, você vai dar um outro enfoque aos ensinamentos dos próprios espíritos, os ensinamentos de Jesus, porque mônada significa indivisível. Ele fala nessa teoria dele, nesse livro que ele escreveu,
que é o discurso de metafísica, né, a monodologia. Ele diz que tudo é divisível, menos a mônada, chegando que a mônada é o princípio do espírito. Isso no século XVII, nem ouvia-se falar em nada. No Despertar do Espírito, que é um livro de Joana de Ângeles, no final desse livro, ela fala sobre o Leibniz e fala sobre as mônadas também. Ela fala citando para desenvolver a ideia da individuação. Então, eu trouxe aqui alguma reflexão sobre, primeiro, sobre o que nós vamos ver hoje. Isso aqui seria uma mônada, não, calma aí, é outro botão. Isso aqui seria uma mônada. A Joana de Ângeles descreve a mônada. Deus prossegue criando sem cessar. Deixa eu voltar para cá, para não sair da câmera. Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo, ou seja, o psiquismo de Deus, dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contém em germe toda a grandeza, fatalidade do seu processo de evolução. E nesse livro ela continua falando que esses fascículos de luz ficam adormecidos nos minerais durante muito tempo, e aí a gente já sabe, passam por tudo, e ela vai dizendo, passa pelo reino vegetal, até virar o anjo. Então, isso aqui seria, como ela se refere, o nascimento de verdadeiros fascículos de luz, ela se refere à mônada. Nos limites da consciência são as diversas... Os limites da consciência são as divisas do nosso mundo. Só há mudança para melhor quando se enxerga por cima das fronteiras físicas. Eu tenho aqui, estou tentando ler ali, né? Então, isso aqui é uma ideia de Hamed, onde ele diz o seguinte, que nós precisamos, para ter essa noção da realidade, né, os limites da nossa consciência, do que a gente é consciente, são divisas do nosso mundo, né? O nosso mundo depende dessa nossa consciência, o nosso mundo particular, individual, da nossa compreensão. Só há mudança para melhor quando se enxerga por cima das fronteiras físicas, que o que atrapalha muito o nosso aprendizado com os espíritos, com Jesus, é porque a gente sempre está com as barreiras, os limites físicos, a gente tem que olhar por cima dessas barreiras. E aí eu trago aqui é André Luiz. Nesse primeiro texto ele diz que nós, como mônadas, foi a primeira vez que nós nos reunimos como mônadas, foi pelo impulso sexual. Foi quando nós transitávamos pelo mineral. Então nós fomos criados aqui, na verdade nós fomos criados simples e ignorantes aqui, como mônadas. Mas o que é a mônada? A mônada é o princípio inteligente. E o André Luiz fala aqui, eu vou e depois volto. O instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor em expressão no tempo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis, da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniam magneticamente uma com as outras para a obra multimilenar da evolução. Então nós nos reuníamos como mônadas, nós ainda não éramos princípio inteligente, não éramos nada. Quer dizer, o princípio inteligente são as mônadas, né? Porque é um problema, porque quando Kardec estava fazendo as bases do Espiritismo, né, no Livro dos Espíritos, ele coloca princípio inteligente no singular. E ele não poderia fazer de outra forma. Ele estava inaugurando, ele estava fazendo as bases, né? Ele não poderia falar das colônias espirituais, das naves, ele não podia falar, ele teve que fazer as bases da nossa doutrina. E aqui, também do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, aparecem os vírus, ou seja, aquela mônada, ela mergulha na matéria, e aí ela, como propriedade da matéria,
ela teria que se desenvolver através da matéria, né? Então, a gente começa mergulhando nos minerais e atritando, intelectualizando a matéria. O primeiro movimento foi os vírus. Como assim os vírus? Eu peguei um exemplo do Evangelho que eu achei muito legal, que é como se o espírito fosse, como se a carne fosse uma roupa. Então você já vira um bebezinho, quando ele nasce, aquele pezinho pequenininho, aquele coelho, ele vai nascer e vai ser envolto naquela roupa de bebê. Depois de um tempo, ele vai crescer, né? Então você vai ter que tirar aquela roupa e botar outra. Uma roupa maior, de 2 anos. E ele vai crescer mais um pouco, tira e troca a roupa. E é assim que nós desenvolvemos da mônada até os primatas, que são esses que nós vamos dar. Vamos dar um enfoque maior, porque nós somos herdeiros desse comportamento dos primatas. Então aqui a mônada, por exemplo, ela vem e nasce como vírus. E depois o vírus morre, né? E vai para onde vai? O que animava o vírus, ele volta para a mônada. Mônada, na verdade, é chamado pelo Jung de self, né? É o espírito maior, é a nossa parte divina. Deus não é a maior, a suprema inteligência do universo? Nós somos a pequena inteligência, nós somos feitos da essência de Deus, né? Nós somos da substância de Deus. Então a mônada é só inteligência. A mônada é inteligência pura, só que ela está no início, não sabemos porquê, é o que ele fala, o livro dos Espíritos, não sabemos porquê, mas Deus quis que nós, por conta própria, evoluíssemos até chegar à nossa individualidade, a nossa individuação e a nossa individualização. Então, a mônada, ela vai como vírus, volta para o espaço. Morre o vírus de novo, ela volta para o espaço. Depois de milhões de ida e volta, ela volta como bactéria. Depois volta como ameba. E assim, ela sempre volta para o espaço, porque ela é a mônada. Como se estivesse vestindo roupas e voltando para o espaço. Então, toda a nossa passagem pela matéria, nós nunca fomos bactéria, nós nunca fomos zebra, nós nunca fomos chimpanzés. Na verdade, são roupas que a gente teve que usar. É matéria que o espírito teve que se apropriar. Intelectualizando a matéria, nós vamos chegar aqui como seres humanos. Então, o ser humano, quando chega aqui, quando ele se individualiza, ele já passou milhares de anos mergulhando na matéria e voltando, mergulhando e voltando. Então aqui ele não ele não começa ali quando Deus cria o princípio inteligente, ele cria aqui. Mas o ser humano, para chegar, ele já viveu muito, teve muitas experiências. Então, depois de tudo isso aqui, a diferença dele daqui para trás é que daí para trás ele era conduzido pelos instintos. Ele não tinha individualização, a individualidade dele não existia. Ele não tinha como escolher. Por exemplo, o João de Barro, ele faz uma casa, é o arquétipo de João de Barro, ele só faz aquela casa. Ele não faz uma casa duplex com a porta virada para outra posição, não. Aquilo é um instinto. Toda a cadeia que nós passamos foi o instinto que nos norteou. Mas quando a gente chega aqui, quando a gente se individualiza, não é que a gente venha de uma grande massa, né? Uma grande massa. A individualização aqui não é como se nós fôssemos um bolinho de bacalhau, só que era um bolinho com todas as experiências. Aí a gente pega um pouco daquela massa ali, faz assim, pronto, individualizamos o ser humano. Não é. É porque a partir daqui, nós fomos indivíduos agora por escolha. Nós nos individualizamos por escolha. Não estávamos mais submetidos direto ao instinto. Então aqui começa a nossa individualização. O espírito começa aqui e sempre vai ser espírito.
Só que tem que passar por várias etapas na matéria para se individualizar um dia, que é isso aqui. Então, indo mais à frente um pouco, nós chegamos agora aqui nos primatas, porque depois de milhares de anos, né, que essa mônada visita a Terra e volta, e visita e volta, nós chegamos no último estágio, antes de nós nos individualizarmos, ou seja, antes de nós nos livrarmos do instinto direto. Daqui para frente nós tivemos escolha, o livre-arbítrio. Então foi o último estágio que nós tivemos, que não tínhamos livre-arbítrio. Não temos livre-arbítrio, até aqui os chimpanzés. Daqui para frente nós íamos entrar na humanidade como a gente conhece, tendo livre-arbítrio, mas daqui para trás. Então ele destaca o seguinte, ele destaca os bonobos e os chimpanzés. Os bonobos, ele tem uma característica, a seguinte característica, o conjunto deles é regido por uma mulher, por uma fêmea, por várias fêmeas. É matriarcal. É matriarcal. Deixa eu mudar aqui, senão eu não botei o meu. Vocês já ouviram falar que as coisas em Brasília acabam em pizza, né? As coisas aqui nos bonobos sempre acabam em sexo. É um conjunto de chimpanzés anões, que são os chimpanzés, só que eles são mais baixinhos, são chamados bonobos. E as fêmeas é que lideram, as fêmeas mais velhas é que fazem toda a movimentação. Elas escolhem os machos alfa, reina a lealdade e até um pouco de democracia. Menos manobras políticas, conciliação e empatia. São as coisas que vigoram nesse bando. Quase que eu falo matila, mas é esse bando de chimpanzés. Então esse é o grupo, esse é o grupo de bonobos. E aí ele diz que exatamente existe um grupo oposto, com comportamentos totalmente opostos, que são os chimpanzés propriamente dito, como a gente chama de chimpanzé. Ele é patriarcal. Ele é patriarcal e o macho alfa, ele precisa ter poder. Ele é feroz. Ele conta que muitas vezes o macho alfa pega uma pedra grande, muito pesada, joga, grita, bate no peito e sai olhando para cada elemento, cada macho, cada fêmea, gritando na cara deles, como se estivesse desafiando. Extremamente agressivo. Existe uma política muito ardilosa entre eles. Os chimpanzés, eles fazem grupos. Tem o macho alfa, ele pega 2, 3 fortes que são submissos a ele, para ele conseguir liderar aquilo. Então eles se associam para conseguir liderar o grupo, né? E tem outros que também se associam para tirar ele do grupo. Ferramenta ardilosa como ferramenta agressividade. Então ele é um grupo exatamente oposto dos bonobos. Os chimpanzés. Também vamos ter mais coisa para falar dos chimpanzés mais à frente. Vamos lá. Uma das coisas que nós herdamos dos primatas, que nós também somos primatas, é a reciprocidade e o altruísmo. O altruísmo, ele é o oposto do egoísmo. Ele conta que uma vez, num determinado estudo com os chimpanzés, eles tinham um ambiente muito, muito amplo, onde os chimpanzés andavam e para eles estudarem o comportamento. E um certo dia, com muita chuva, os chimpanzés entraram para o local onde eles se abrigavam e alguém fechou a porta, fechou o portão. E nisso, ele percebeu que tinham dois chimpanzés, 2 machos,
jovens que estavam lá fora tomando chuva há muito tempo. Então ele não podia abrir por dentro, porque estavam os outros. Então ele foi por fora, abriu a jaula, e os chimpanzés, em vez de saírem correndo para dentro da proteção, eles vieram lentamente e abraçaram ele, com gratidão. Então ele faz essa comparação, que a gratidão, nós já temos essa gratidão. Isso nós já trazemos dos nossos antecessores, que são os chimpanzés, os bonobos, os dois grupos que mais cresceram e evoluíram. Eles tinham uma inteligência e eram mais inteligentes da época, porque inclusive me perguntaram assim, não, mas existe cavalo é inteligente, elefante é inteligente, cachorro também é inteligente. Só que nessa época, a época em que eles começaram, antes de nascer o homem, era ele que eram os que predominavam a inteligência e a bondade, eram eles. Porque esses outros animais, eles cresceram depois que começaram a ter contato com o homem. Então os homens começaram a domesticar esses animais e eles foram ficando inteligentes e dóceis. Sim. Então o altruísmo e essa reciprocidade, eles se aproximaram, né, e entraram. E ele fala uma coisa interessante, no afastamento do altruísmo, nos colocamos rumo à narcose existencial. Então nós já trazemos esse altruísmo, nós não somos egoístas, nós trazemos esse altruísmo de uma forma natural, já é uma forma com que nós vivíamos, então nós herdamos isso deles. Eu primata, porque somos como somos. Então ele conta alguns casos, né? O François, esse é o nome do livro, Eu Primata, porque somos como somos. O caso do chimpanzé manco, vamos ver se a gente se enxerga. Determinada vez um macho que dominava o grupo, era o líder, e ele tinha dois chimpanzés fortes com ele sempre, né? Porque eles fazem conchavo, eles fazem como se fosse um grupo político ali. E só que os outros machos do bando se juntaram para tirar ele do poder. E teve uma briga muito grande, ele machucou a pata nessa briga e ele foi deposto. E aí eles começaram a reparar que toda vez que esse macho que foi deposto, quando via o macho que tirou ele começava a mancar. Aí depois saía andando devagar, normal. Aí quando ele via o macho, ele começava a mancar. Ou seja, ele começava a fingir, ele começava a ter características de quê? De piedade, né? De sofrimento, de uma coisa que ele não era. Como é que pode um animal fingir para exatamente aquele, né? Uma coisa que ele não é? Né? Nós herdamos esse comportamento também, né? De vitimização, e enfim. Outro caso, a criação dos jovens, assim. Essa criação dos jovens é muito interessante porque as fêmeas dos bonobos, quando algum jovem faz alguma coisa errada, por exemplo, correm na frente dos mais velhos e pegam o alimento antes deles, como é que elas tratam eles para educar? Elas ignoram, porque eles são muito, muito afetivos, se abraçam, né? Inclusive a anatomia dos bonobos, ele é feito para ter aquela relação frente a frente, papai e mamãe, como a gente fala. E aí eles começaram a observar que existiam trocas de olhares entre eles. Então existia algo mais do que o sexo. Existia um sentimento, era uma coisa diferente, que não era só o sexo. E eles praticam sexo, não existe o pudor, né? Mas existe uma docilidade, vamos dizer assim, entre todos. E os jovens, eles eram acolhidos o tempo todo.
né, abraçados, beijados, acarinhados. Quando um jovem tinha alguma coisa para fazer, eles ignoravam. Então o jovem sabia que estava fazendo alguma coisa errada. É interessante essa metodologia. O altruísmo com um passarinho molhado. Essa eu acho que eu já contei em alguma reunião dessa. Era uma chimpanzé fêmea que certa vez viu na poça d'água um passarinho cheio de lama, molhado, e não conseguia voar. Então ela foi com todo cuidado, pegou aquele passarinho, limpou as asas, secou, subiu com uma mão só até o alto da árvore, botou no vento, botou no sol para secar e ficou lá enquanto o passarinho não voou, ela não largou aquilo ali. Então, depois do passarinho. Então, o que levaria essa fêmea a fazer isso? Senão o altruísmo, né? Ela estava pensando no outro, no passarinho. Então, isso nós herdamos, esse altruísmo. O líder ciumento. Outro comportamento que ele nos relata lá. Um líder dos chimpanzés, uma vez pegou e desconfiou que um macho mais novo estava se relacionando com uma das fêmeas dele, porque todas são dele, né? Enquanto os bonobos existe uma divisão geral com todo mundo, nos chimpanzés é dele, as fêmeas todas são dele. Então ele saiu correndo para cima desse macho desesperado, gritando, agressivo, e ia espedaçar ele. Quando as fêmeas perceberam, uma começou a gritar, outra começou a gritar, daqui a pouco eram muitas gritando, aí até que a fêmea alfa consentiu e todos gritaram e ele parou, como se fosse um protesto geral. Fizeram lá uma passeata e ele segurou. Então esses comportamentos de vida nosso, eles vieram, nós somos herdeiros, são os arquétipos do último momento dessa nossa, do princípio inteligente, da evolução das mônadas. O resgate das crianças, o resgate da criança na jaula, isso é muito conhecido. Era uma gorila, no caso, que acho que foi na Inglaterra, que uma criança caiu de 6 metros de altura. Então a gorila, ela percebendo aquilo, foi lá, pegou a criança com todo cuidado, passou a costa das mãos assim no rosto dele, deu batidinhas na costa, e depois ela, protegendo do grupo, andou 18 metros, onde já estavam os que tomam conta do local lá, os criadores, para ela entregar. Então ela entregou para eles a criancinha. Então o que será que tem dentro desse movimento, né? O que motivaria ela a fazer? E ele chama a atenção o seguinte, que quando a gente vê um genocídio, vê uma coisa de muita maldade, a gente diz que é um ato de animalidade. E quando a gente faz alguma atitude, tem uma atitude boa, a gente faz alguma coisa de bem, a gente diz que é um comportamento humanitário. Mas que a maldade que os homens fazem, jamais os animais fariam. Né? E em relação aos bonobos, eu assisti, foi engraçado, foi logo depois que eu li a primeira vez esse livro. São 2 grupos de bonobo, eu vi na National Geographic, na televisão, eles filmando. Eram 2 grupos, só que uma bonoba fêmea, os grupos se encontraram, quase que passaram um do lado do outro, e uma bonoba fêmea jovem se engraçou com um macaco, também jovem, um bonobo jovem, e eles ficaram ali flertando, e aí os bandos se separaram, mas só que ela, dali para frente, ela foi rejeitada do bando, porque eles têm uma fidelidade entre eles. Então ela começou a ser rejeitada, assim, era a última a comer, até que ela decidiu abandonar aquele grupo e procurar outro. Então ela andou na selva, passou acho que 3 meses acompanhando de longe o outro grupo dos bonobos. Todos sabiam que ela estava ali, mas nem o macho
que gostou dela, que teve aquele envolvimento que não podia chegar perto. E ela estava esperando uma chance para poder entrar naquele grupo. E aí o que ela fez? Ela um dia percebeu que tinha uma caça, que os machos se movimentaram para caçar. E aí ela foi até a caça, se fez de isca, como se ela tivesse distraído e saiu correndo para o meio dos machos que estavam camuflados, e eles caçaram, e a partir dali as fêmeas que dominavam o grupo aceitaram ela como grupo. E aí ela conseguiu se encontrar com o bonobo macho, né? Se encontraram, namoravam, e aí nasceu um bando de bonobinho, né? Mas é legal esse comportamento, né? Esse comportamento que na verdade é um nosso comportamento, né? É o nosso comportamento que nós herdamos essa... Então o Hamed, ele diz o seguinte, que aí a gente começa a pensar assim, poxa, mas nós somos mais, eu sou mais bonobo, não, eu sou mais chimpanzé. Ele disse que não faz o menor sentido isso. É como se nós quiséssemos medir uma superfície, aí a pergunta seria, qual a melhor forma de medir a superfície? Pela altura ou pela largura? Não, nós somos dois. Ele diz que nós somos os seres mais bipolares que existem. Por isso que nós precisamos seguir sempre o caminho do meio. Nós somos aquele chimpanzé agressivo, ao mesmo tempo nós somos aquelas fêmeas que dominam o grupo e são altruístas. E praticamente não existe briga feroz entre os bonobos. Então nós somos essas duas coisas. Então ele diz o seguinte, olha o que ele fala. Na mocidade, definimos qual lado de nós mesmos... Desculpa, apertei errado. Na mocidade, definimos qual lado de nós mesmos esconderemos na mochila imperceptível, que é a sombra unguiana. E depois passamos o resto da existência tentando retirá-la de lá. Então, o que a gente coloca na mochila? O lado agressivo ou o lado muito complacente. Então, nós escondemos na adolescência, né? Na adolescência, no início, quando nós somos jovens, e depois, por que nós somos jovens, né? Aí a gente tem uma reflexão aqui do mesmo livro, ele diz o seguinte, à medida que um indivíduo não admite ou não reconhece o que ocorre em seu campo sensorial, ele se torna um mau intérprete de si mesmo. Então, quando ele nega aquilo que ele é, não, eu não sou mau, eu não posso ser mau, eu não posso ser agressivo. Ao invés de dizer assim, não, eu sou agressivo, eu sinto agressividade, mas não vou ser agressivo pela minha escolha, eu não vou ser. Não, eu sou altamente libidinoso, né? Eu penso muito em sexo. Não, mas eu penso. E nós pensamos, nós somos agressivos e pensamos muito em sexo. Nós somos essa polaridade. Só que aí nós colocamos na mochila invisível, né? Numa mochila imperceptível e carregamos aquilo o resto da vida. E aí nós começamos a interpretar mal aquilo que nós somos. Nos tornamos, ele se torna um mau intérprete de si mesmo. Então a gente começa a não se entender, porque a gente não se admite, a gente não admite que nós temos essa dualidade, essa polaridade. Disso aqui eu tirei do livro A Imensidão dos Sentidos, porque ele faz uma menção a essa situação aqui. As criaturas denominadas ecos do mundo são aquelas que estão à mercê de tudo que as rodeiam, como folhas perdidas no vento na imensidão da planície. São as pessoas eco. Então, quando a gente coloca esse sentimento na mochila, quando a gente não admite aquilo que realmente nós somos, nós começamos a nossa tendência é nós virarmos essas pessoas eco. É como se fossem as pessoas Ctrl+C, Ctrl+V. Porque falta alguma coisa para a gente interpretar exatamente o que nós somos. Pessoas se tornam médios do que os outros querem que digam, que façam. A gente começa a se distanciar tanto de nós mesmos que a gente perde a nossa identidade. Então isso aqui ele amplia uma coisa que o André Luiz já tinha trazido no Mecanismos da Mediunidade.
O André Luiz nos conta, no mecanismo da mediunidade, que as crianças, a gente observa as crianças numa determinada idade, aonde elas imitam os pais, né? Olha que legal, igualzinho a mãe. Pô, o pai também fala, até o trejeito é da mãe. Então ele diz que as crianças não estão imitando nada. As crianças são médiums dos pais. É como se a criança pegasse o magnetismo paterno, o magnetismo materno, e ela interpretasse aquilo, e ela fosse médium. Então ela começa a reagir como se estivesse recebendo uma mensagem espiritual. Então ela passa um período muito grande, que aquilo não é imitação, eles não imitam, eles são médiums dos pais. E aí a gente conhece bem aquele momento em que esses viram adolescentes, eles se percebem, acordam e não querem mais ser médium dos pais. Aí você diz assim, meu filho, vamos para lá. Ele fala, não quero, eu vou para lá então. Meu filho, fala comigo, agora eu não quero falar. Então eles repelem, eles querem sair daquela condição, eles percebem que tem alguma coisa. Daí a rebeldia, na verdade, a contrariar os pais. Né? Só um espírito muito contrariado, ou evoluído, um espírito muito equilibrado, passando pela adolescência, que não passaria por esse processo que a gente conhece bem. E ele fala também sobre a sala de aula, que um bom professor, o magnetismo do professor contamina os alunos. E tem alunos que não conseguem ser médios dos professores e perdem uma grande chance de crescer. Porque o conhecimento, ele é passado muito pela mediunidade do professor com os alunos. Quando o professor consegue envolver os alunos, eles começam a ser médiums dos professores naquele momento da aula. Então ele ampliou esse conceito que o André Luiz nos trouxe. Ele diz que as pessoas... Vamos ler de novo aqui para a gente interpretar aqui. As pessoas se tornam médios do que as outras querem que digam e façam. Eu acho que isso é muito fácil da gente perceber hoje com as mídias sociais, né? Quando a gente repassa uma coisa sem analisar. A gente não pensa, a gente pega e repassa para frente. Olha que interessante, repassa. Ou então a gente acha uma frase de efeito muito legal e repassa. Não sabe nem exatamente o que aquilo quer dizer. Então, esse conceito aqui, ele é muito importante. As pessoas se tornam médios do que as outras querem que façam e digam. Somos nós. Ele não está falando de outras pessoas, ele está falando de nós aqui. Porque a gente vê nos outros isso, né? Somos nós. Então é uma coisa que a gente tem que aprofundar esse nosso autoconhecimento. Esse reconhecimento de quem realmente nós somos. Porque na medida em que a gente toma consciência de quem realmente nós somos, nós temos a possibilidade de seguir o caminho do meio. Então nós temos que achar nessa mochila invisível, como ele chama, mochila... Cadê? Mochila imperceptível. Essa mochila imperceptível que a gente não percebe, nessa mochila imperceptível, que são as sombras, que a gente chama de sombras. Jung chama de sombras, né? São aquelas coisas que estão escondidas. Joana diz que a gente tem que pegar essas coisas e trazer para o centro do palco, que o palco está iluminado e a gente está cheio de coisa em volta, olhando para o palco, mas a gente tem que levar para cima do palco, iluminar para a gente interpretar. Então esse conceito aqui, gente, ele é muito importante. Por exemplo, quando a gente diz assim, vamos falar sobre Jesus? Vamos. Fora da caridade não há salvação. Aqui não é verdade, gente, fora da caridade não há salvação. Aí a gente começa a pensar, mas o que é caridade? Vamos aprofundar o que é caridade? Ah, legal, isso é caridade. Mas e o resto? O resto da frase. Fora da caridade não é salvação. Você está se salvando de quê? Está se salvando da morte? Está fazendo a caridade porque você tem medo da morte? De que você está se salvando? Fora da caridade não há salvação. Vocês já pensaram nisso?
Eu estou me salvando de quê? Fazendo caridade? E como essa pergunta, são muitas questões que nos aparecem que a gente funciona como pessoas eco, onde a gente ouve, a gente entra no estudo, a gente entra na vida, a gente ouve um caso e sai repetindo aquilo sem interpretar, sem nos colocar diante daquele problema, ou sem a gente interpretar realmente o que é. E aí nós viramos médiuns dos outros, ainda mais quando a gente gosta, quando a gente se identifica. Hoje, as mídias sociais, elas são incríveis, porque elas nos mostram quem nós somos. Quer conhecer uma pessoa? Vai lá ver com que ela se identifica. Ela se identifica com isso, é realmente. Isso aqui é o que ela acha que é, né? Ela se identifica com aquilo. E o resto do que ela é. Então nós temos que ampliar essa nossa percepção de quem somos nós. Os limites da consciência são as divisas do nosso mundo. Então, que consciência é essa? Essa consciência é o que Jesus veio nos ensinar, é como funciona o universo, como as coisas funcionam em volta da gente. Uma criança, quando ela é pequena, o mundo dela é um berço. É o berço, é aquele quarto, é a mãe. Ela vai ampliando a consciência dela, ela já vai ali no playground, vai na rua, e a consciência dela vai aumentando, até que ela consegue ver as estrelas. Então ele diz assim, os limites da consciência são as divisas do nosso mundo. Só há mudança para melhor quando enxergamos por cima das fronteiras físicas. E esse é um grande problema, enxergar as fronteiras físicas, quando a gente vê isso aqui, quando a gente vê esse progresso do espírito. Porque Deus criou o homem simples e ignorante? Não. O homem, ele já andou muito para chegar aqui. Ele não é nem simples nem ignorante. Vamos pensar na mônada aqui, A mônada, que é o indivisível, é o espírito assim que chegou no planeta Terra. Ele passa um período dormindo nas pedras, nos minerais. Pietro Baldi, que é um escritor que, na realidade, não foi Pietro Baldi que escreveu nada. Ele era um médium fabuloso, um médium intuitivo, que ele recebia mensagens, e aí um dia ele perguntou, mas, poxa, como é o seu nome? Como é que eu vou te chamar? Aí a voz falou assim, não, você não vai me chamar de nada porque eu não tenho personalidade. Então ele começou a assinar a sua voz. Então ele disse que isso aqui é a menor parte do psiquismo. No mineral, na manifestação do mineral, ali está a menor parte do psiquismo. Então o nosso psiquismo começa aqui. Quando a gente pensa que nós chegamos até aqui como homens, nós passamos por um longo percurso. E isso também vai influenciar daqui para frente. Que quem sabe em outra oportunidade a gente pode pensar nisso. Mas aí a mônada chega e se manifesta na matéria, veste a roupa do vírus e depois volta para o espaço. Depois volta para a matéria através das bactérias, das amebas, dos peixes. Mas a gente sempre volta para o espaço, porque nós somos do espaço. Nós somos espíritos. E a gente, quando interpreta qualquer ensinamento, a gente tem que entender que nós somos espíritos. Nós somos o self, aonde guarda toda a nossa lembrança, a nossa inteligência. E a gente começa a confundir inteligência com o pensamento. O pensamento, onde está o intelecto, voltado para a matéria. Para a gente é importante, é uma ferramenta importante. A inteligência, ela vai além disso tudo. Deus não é a suprema inteligência do universo? Então nós somos as pequenas inteligências do universo. E essa pequena inteligência não está no pensamento, não está na intelectualidade, nos livros. Não, muito pelo contrário. Chega um ponto onde a gente resolve tudo que tem que resolver aqui. E aí a gente vai voltar para lá, para o último slide, e pensar. Esse é o primeiro, né? Aqui nós nos individuamos.
Não, nós nos individualizamos. Nós começamos a escolher, livre-arbítrio. Não é que nós fomos tirados de algum local assim e formados, botados numa forma, pronto, o homem começa daqui. Não. Nós nos individualizamos porque nós passamos a escolher. Nós passamos a escolher, nós éramos donos de nós mesmos. Como se, à medida que a inteligência cresce, Gênesis, à medida que a inteligência cresce, o instinto diminui. Quando a gente chega num estado de inteligência aqui, a tendência é cada vez menos nós utilizarmos o instinto. Então, vamos para o último, que é onde ele fala o seguinte. Está aqui. Conhece-te a ti mesmo, isso é evangelho. E, portanto, a chave do progresso individual. Da individuação. Mas o que seria a individuação? A individuação é quando você toma posse da sua individualidade. Porque nós tomamos posse da individualidade, mas não nos individuamos. Nós somos folhas ao vento, pessoas eco. Nós somos aqueles que não refletem, que não tomam as rédeas da nossa individualização. Então, a nossa individuação é isso. Eu voltei aqui. A nossa individuação é a diferença básica desse progresso, da representação da mônada nesse conjunto. Eu acho que nós já falamos tudo que tínhamos para falar. Eu consegui falar até agora. Essas foram as reflexões dessa noite. E que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer ao Kers por esse estudo colocado para todos nós. E agora vamos para o momento do passe. E peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, tranquilos, em prece, e que os trabalhadores possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos permanecer em nossos lugares, com os pensamentos elevados, e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer a toda essa equipe espiritual de trabalhadores da casa que preparou esse ambiente para nos recebermos. Vamos vibrar para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, para os encarnados e desencarnados, que eles também possam receber, se beneficiarem com essas energias positivas, através dos nossos pensamentos, dos bons pensamentos, das boas vibrações, que possamos, depois desse estudo, absorver o melhor possível, para fazermos as nossas reflexões, para o nosso dia a dia, para o nosso andamento. Que possamos voltar para os nossos lares, melhores do que chegamos, levando também essas energias para aqueles que não puderam estar aqui conosco. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, com relação aos avisos, nós agora temos a televisão ali fora, que fica no pátio, informando todos os avisos necessários para todos, os avisos importantes da casa. Temos ali no mural do lado da cantina as necessidades da cesta básica, que é o trabalho que nós fazemos com as famílias.
E também, quando vocês estiverem saindo, podem passar também na livraria, que tem algumas obras interessantes, né, alguns trabalhos de artesanato, e também obterem mais informações. Nós temos o nosso Instagram, né, gbem.rio, e o nosso canal no YouTube também, gbem Rio. E agora vamos fazer o nosso sorteio, né, que a casa sempre faz para divulgar, né, a doutrina. São 3 livros. Vou fazer uma pergunta que eu não fiz aqui no início da palestra. Alguém vindo à casa pela primeira vez? A senhora já pode passar na livraria e pegar o livro, tá bom? Então já foi. Então agora nós vamos falar 2 números, tá? Esse número fica do lado direito da cadeira. Então vamos lá. Queres? As honras. 19. 19. Mais um. 9. 9. Opa. Peraí. Você? 19. Você saiu 19? E você saiu 9? Então, matou, hein? De prima. Tá vendo? Então vocês podem passar na livraria, tá? Pegar os livros. É. Bom em paz, tenham uma boa noite.